Aí sim, minha galera abençoada. John Olocke na voz, pra gente desenrolar mais uma fita dessa novela, que é a vida de Jacó. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Gênesis capítulo 30 e se prepara, porque o bagulho vai ser uma mistura de casos de família com globo rural. Pega a visão. A gente vai ver uma competição de ter filhos entre duas irmãs, uma treta envolvendo umas plantas afrodisíacas, e o Jacó usando uma técnica de engenharia genética com umas varas listradas para ficar rico. É uma história de ciúmes, barganhas e a bênção de Deus agindo até no meio da gambiarra. Se você já tá sentindo que essa história vai ser uma comédia, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque você não vai querer perder essa disputa de fertilidade. Bora nessa! Se liga nessa fita. A Raquel, a esposa que o Jacó amava de verdade, estava vendo a irmã dela, a Lia, tendo filho um atrás do outro, e ela, nada. A mulher ficou com uma inveja sinistra da irmã. Ela chegou pro Jacó na base do desespero e mandou essa: "Dá-me filho, senão eu morro." Calma, Raquel. Que intensidade é essa? O Jacó, que não tinha culpa no cartório, ficou bravo e respondeu: "Aí, por acaso eu sou Deus que te impediu de ter filhos?" A treta já estava instalada no barraco. Aí a Raquel, vendo que não rolava, teve a mesma ideia brilhante que a sua bisavó Sara teve lá atrás. É o famoso copia, mas não faz igual. Ela disse: "Se liga, pega a minha serva Bila, deita com ela, e os filhos que ela tiver no meu colo serão meus." E o Jacó, que parece que não aprende, foi lá e pá! Aceitou o plano B de novo. Bila engravidou e teve um filho. E a Raquel, toda feliz, disse: "Deus me julgou, ouviu minha voz e me deu um filho." E chamou o menino de Dan, que significa juiz. Depois a Bila teve outro filho. E a Raquel: "Com grandes lutas lutei com minha irmã e venci." E chamou o segundo de Naftali, minha luta. A competição estava declarada. Se essa disputa de ter filho já te pareceu uma loucura, deixa um emoji nos comentários. Quando a Lia viu que ela tinha parado de ter filhos, ela já tinha 4. Ela entrou na competição também. Ela pensou: "Ah é? Segura essa." Pegou a serva dela, a Zilpa, e deu pro Jacó. E a Zilpa teve um filho, e a Lia comemorou: "Vem uma tropa aí!" E chamou o menino de Gad, tropa ou sorte. Depois a Zilpa teve outro, e a Lia: "Para minha felicidade." E chamou de Azer, feliz. A casa do Jacó estava virando uma creche. Agora, a parte mais bizarra. O Ruben, o filho mais velho da Lia, estava no campo e achou umas mandrágoras, umas plantas que a galera acreditava que aumentava a fertilidade, tipo um Viagra natural da antiguidade. Ele levou para a mãe dele, a Lia. A Raquel, desesperada para engravidar, viu as plantinhas e pediu para Lia: "Aí, mana, me dá umas mandrágoras dessas aí do seu filho." E a Lia, que não era boba, respondeu na lata: "Acha pouco você ter roubado meu marido e agora quer roubar as mandrágoras do meu filho também?" O clima tava ótimo entre as irmãs, né? Aí a Raquel, na maior cara de pau, fez uma proposta de negócio. "Faz o seguinte, se você me der as mandrágoras, eu deixo o Jacó dormir com você hoje à noite." Tá ligado nisso? Elas estavam negociando o marido em troca de umas plantinhas. Que situação! Naquela noite, quando Jacó voltou do campo, a Lia foi ao encontro dele e disse: "Hoje você é meu! Te aluguei pelas mandrágoras do meu filho." O Jacó deve ter ficado sem entender nada, tipo: "Ué, virei prêmio de rifa?" Ele foi e deitou com a Lia. E a mandrágora parece que deu um empurrãozinho, ou foi Deus mesmo, né? Porque a Lia engravidou de novo e teve mais um filho, o Issacar, recompensa. Depois teve outro, o Zebulon, honra. E finalmente teve uma filha, a Diná. Só depois de toda essa confusão, a Bíblia diz: "E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela finalmente engravidou e teve um filho. E ela disse: Deus tirou a minha vergonha." E chamou o menino de José, dizendo: "Acrescente-me o Senhor ainda outro filho." Mal sabia ela que esse José ia ser o cara que salvaria todo mundo no futuro. Com a família gigante, os 14 anos de trabalho acabaram. E o Jacó chegou pro sogro Labão e disse: "Aí, meu tempo acabou? Deixa eu meter o pé com minhas mulheres e meus filhos de volta pra minha terra?" Mas o Labão, que era esperta e viu que a presença do Jacó era uma fonte de bênção e de dinheiro, disse: "Fica aí, mano. Eu percebi que o Senhor me abençoou por sua causa. Diz aí o teu salário que eu pago."
E aí o Jacó, que aprendeu a ser malandro com o mestre, propôs um acordo de gênio. Ele disse: não quero salário em dinheiro, faz o seguinte, hoje eu vou separar do teu rebanho todas as ovelhas salpicadas, malhadas e escuras e todas as cabras malhadas e salpicadas. Essas serão o meu salário. As que nascerem assim a partir de agora serão minhas. O Labão achou um ótimo negócio, porque esses animais eram a minoria. Ele pensou: vou me dar bem. E para garantir, no mesmo dia, o Labão pegou todos os animais malhados e salpicados que já existiam e mandou eles para longe, a uma distância de 3 dias de viagem com os filhos dele. Ele deixou para o Jacó só os animais de cor única, os puros. Ele estava tentando passar a perna no genro de novo. Mas o Jacó, meu parceiro, veio com a técnica de engenharia genética mais sinistra da Bíblia. Ele pegou umas varas verdes de álamo, aveleira e castanheiro e descascou umas listras brancas nelas. E ele colocava essas varas listradas na frente dos bebedouros, onde os rebanhos mais fortes vinham beber e acasalar. A ideia, bizarra, mas que funcionou, era que, ao ver as varas listradas, os animais concebessem filhotes listrados e malhados. E quando o rebanho era fraco, ele não punha as varas? A ciência moderna chora com essa técnica. Se você achou essa ideia genial, deixa um Jacó é brabo nos comentários. E o resultado? Deu bom! Os animais fortes davam crias malhadas, que eram do Jacó, e os fracos davam crias de cor única, que ficavam pro Labão. Assim, o Jacó ficou rico pra caramba. Ele enriqueceu absurdamente, com muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. O malandro finalmente superou o mestre. E aí, minha galera? Que capítulo doido! Uma competição de fertilidade que virou um negócio de gado. Uma aula que mostra que, mesmo no meio da bagunça humana, do ciúme, da inveja e das gambiarras, a bênção de Deus encontra um jeito de fluir e cumprir os seus propósitos. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que essa disputa entre Lia e Raquel te ensina sobre os perigos da inveja? E essa técnica do Jacó com as varas foi fé e esperteza ou só a mão de Deus agindo de um jeito bizarro? Solta o verbo nos comentários. E se essa novela bíblica tá te prendendo, não esquece da moral! Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!